Olá, meus amigos, olá, meus alunos, a paz do Senhor a todos e que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, Ele há de entrar dentro da tua casa e nos abençoar neste dia com mais uma aula. Amém? Eu já quero agradecer à editora cristã evangélica que tem nos abençoado e ter nos permitido as gravações de todas as aulas e mais uma gravação neste dia de hoje. Agradecer à editora cristã evangélica. Muito bem, meus alunos e meus irmãos, nós vamos hoje falar um pouco sobre a aula de número 8, que tem como título Dormindo com o Inimigo. Eu estive ministrando a vocês a aula de número 7, que é o título O Líder que Deus Usa. E nós vamos hoje estar falando um pouco sobre esta aula, Dormindo com o Inimigo. Ela tem como um texto base o livro de Esdras, capítulo de número 9, versículo de número 1. Vamos ler apenas este versículo. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Vamos lá. O livro de Amós, capítulo de número 3, versículo de número 3, ele diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Olha que interessante o que o profeta Amós ele está dizendo. É muito difícil você andar com alguém quando este outro não está em acordo com você. Fica muito difícil, fica insustentável a relação entre duas pessoas que não andam em comum acordo e que não andam, ou seja, fica uma coisa assim meio que desproporcional, porque não há acordo entre ambas as partes. A realidade com que Esdras ele está agora encontrando, e o que acontece? Ele se encontra agora com algo muito sério e algo muito difícil de lidar. É a realidade de alguns dos judeus, ou uma quantidade assim muito grande dos judeus que se casaram com pessoas pagãs, pessoas que não eram do mesmo pensamento de Deus e não estavam andando em acordo com o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que nós estudamos na aula passada que Esdras ele teve uma dificuldade. Ele era um escriba da lei, uma pessoa muito bem preparada por Deus, uma pessoa preparada nas escrituras, apto para ensinar. E ele tinha uma incumbência muito grande em separar o povo novamente, tirar o povo daquela situação em que eles estavam, da Babilônia, e agora ele tem o quê? Que ensinar a lei ao povo. Só que aqui na lição de número 8, ele se depara com uma realidade assim muito trágica e muito perigosa. O povo houve-se uma miscigenação. O povo vai e se casa com pessoas que não tinham o mesmo pensamento a respeito do Deus Todo-Poderoso. Na lição passada nós podemos observar que Esdras era conhecedor das Escrituras. Ele sabia muito, era bem orientado por Deus em relação à questão do casamento. Só que agora o que acontece? Há algo muito mais perigoso. O povo se mistura com outros povos. E nós podemos observar na Bíblia que o dilúvio lá em Gênesis era resultado de casamentos mistos. Tínhamos também sempre a preocupação dos patriarcas
escolher suas esposas aos seus filhos. Isso é o exemplo de Abraão, no capítulo de número 24 do livro de Gênesis, que ele manda um seu servo a buscar uma esposa, e essa esposa tinha que ser do povo de Deus. Um outro aspecto que nós podemos observar era que a vida de Sansão foi destruída porque Sansão ele se casou, ele se misturou com um povo que não era o povo de Deus. E o pai dele o alertara sobre isso. Meu filho, tantas mulheres aqui do nosso povo, e você quer se misturar com outro povo. E nós vemos e é sabido de todos o que aconteceu com Sansão e o que aconteceu com a sua vida. Então Deus sempre ele se preocupou em que o povo sempre pudesse estar com alguém que tivesse o mesmo pensamento, a mesma doutrina, vamos dizer assim. Só que agora o problema é desmascarado. Foi dito a Esdras que o povo de Israel estava seguindo as abominações. No capítulo de número 9, nós podemos observar. Então, a situação foi desmascarada. Até então, Esdras não tinha uma noção do perigo da situação que estava acontecendo. Só que o problema é desmascarado. E logo em seguida vem a tristeza e a preocupação deste líder. Esdras capítulo 9, do versículo 3 ao 4. Esdras discerniu que o povo judeu estava aos poucos perdendo a sua identidade. Não por preconceito racial, mas pelo perigo da idolatria, da apostasia, do materialismo. E a maior preocupação e tristeza de Esdras, deste líder, era que os sacerdotes, os levitas, os governantes e o povo havia contraído matrimônio com os pagãos. Olha que tristeza e a preocupação. E como lidar com esta preocupação? Como lidar agora com este perigo que é iminente, um perigo que já está instalado no meio do povo de Deus? Porque lá no capítulo de número 9, nós podemos observar quem eram estes povos. Eram os cananeus, os heteus, os fariseus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios, os amorreus, toda aquela casta de pessoas que sempre deram problemas para Deus. Porque eles tinham uma outra doutrina, uma outra religião, eram povos pagãos que adoravam todo tipo de culto totalmente diferente do cultuar ao Deus verdadeiro. E este era o povo em que agora o povo que se fez família e que se casou com estas pessoas. Olha o quão é perigoso, e por isso a tristeza e a preocupação deste líder. Só que Esdras, ele fez o que diante de toda esta situação? E é o que eu e você devemos fazer diante de certas situações: orar diante a Deus. Então Esdras vai diante de Deus e faz uma oração de confissão, que é a oração de confissão do líder. Esdras não agiu precipitadamente. Ele recebe aquela informação, o problema é denunciado, é desmascarado, mas Esdras não agiu precipitadamente. Sendo um sacerdote, um líder, ele apresentou o povo a Deus, confessou com lágrimas, com humildade, com vergonha, e o desprezo que o povo estava tendo para com Deus. Ele não age precipitadamente. E aqui está o segredo de uma pessoa a não agir precipitadamente. É a oração, é a confissão dos pecados. Ele vai diante de Deus e ora e confessa. E nós podemos também observar um homem da Bíblia chamado Jó, que todos os dias ele orava e ele sacrificava a Deus sacrifícios por causa da sua família e dos seus filhos. A oração de Esdras é a oração da confissão. É confessar diante de Deus, como quem diz: está aqui, Senhor.
Eu não sei o que fazer com esta situação, mas o Senhor é Deus e o Senhor sabe. E eu creio em Ti, ó Pai. E esta é e tem que ser a nossa oração todos os dias, a oração de confissão diante de Deus. Esta é a oração de um verdadeiro líder, de não se precipitar. Esdras recebe a notícia, no capítulo de número 9 do livro de Esdras, a notícia que o povo havia se casado, se misturado com nações pagãs, povos e nações extremamente corruptas, pecadoras, destruidoras, pessoas que eram totalmente fora da conduta e do parâmetro do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas Esdras recebe esta informação, ele fica triste, preocupado, mas ele sabe o que fazer. E muitas vezes nós, eu e você, ficamos tristes e preocupados com notícias, mas nós sabemos o que fazer. E o que nós vamos fazer? Orar e confessar diante de Deus. A oração e a confissão de Esdras fez surgir os efeitos necessários. Quando nós oramos e nós confessamos a Deus, a nossa oração diante de Deus e confessamos, vai surgir um efeito maravilhoso. A oração de Esdras é confirmada diante de Deus. Fez surtir os efeitos necessários e salvou a nação da extinção completa. Porque a confissão e a ação do povo, ele confessa, e no momento em que ele confessa diante de Deus, há uma ação. Amém? Há uma ação diante do povo. Em sua oração, Esdras não sugeriu nenhuma solução. Mas quando os judeus testemunharam as suas angústias, a angústia que ele estava sofrendo, o povo viu, despertou-lhes a consciência. Olha que maravilhoso. Perceberam as consequências do casamento misto. A oração de Esdras provocou uma reação imediata. Enquanto ele chorava e se derramava, prostrado diante de Deus, ajuntou-se muita gente, uma grande congregação de pessoas, e o povo chorava com grande choro. Capítulo 10, versículo de número 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorava prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Houve um arrependimento. O povo caiu em si. O povo percebeu o pecado, percebeu a morte iminente. E a oração e a confissão de um verdadeiro líder manifesta-se a vontade de Deus, o poder de Deus, a cura de Deus sobre qualquer situação que nós possamos estar vivendo ou vivenciando. A situação que Esdras estava vivendo é uma situação muito difícil. Mas no dia em que o problema é desmascarado, Esdras busca a Deus em oração, em choro. O povo se despertou. Houve então um divórcio coletivo. Despediram suas esposas, seus filhos para as terras lares paternos, além das fronteiras de Judá. Talvez, apenas talvez, as esposas convertidas a Deus não tinham sido obrigadas a partir. E com certeza, houve arrependimento, houve o desmascarar do inimigo, da contaminação. E esta é a nossa oração todos os dias. Esta lição vem nos ensinar isso. Andarão dois juntos se entre eles não houverem acordo? Ore a Deus, para que Deus te dê a solução, para que Deus te dê o poder. Esdras discerniu que o povo judeu estava aos poucos perdendo sua identidade, não por preconceito, mas pela idolatria, pela apostasia, pelo materialismo. Amém, queridos? Guarde esta lição e esta palavra sobre a tua vida. Amém? Ore a Deus. Faça aliança com Deus. Busque a Deus em tempo e fora de tempo. E eu tenho certeza que é assim. Você receberá de Deus o grande livramento que você talvez esteja esperando. Que esta lição possa nos ensinar. Que esta lição possa nos capacitar para cada dia nós aprendermos mais com o Deus verdadeiro. Deixarmos as idolatrias de lado. Aquilo que talvez
Idolatria não é somente aquilo que seja contra Deus, mas talvez você está idolatrando algo. Ore a Deus, que Deus vai te direcionar e vai te dar vitória. Quero abençoar a tua vida e quero desejar neste dia o amor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Um beijo, te amo em Jesus.